Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais uma aula da nossa série, né? História da filosofia cristã. Sim, nós estamos, né, nessa série abordando aí os pais da igreja, geralmente, né? A maioria dos pais da igreja, né, também foram filósofos. E nós estamos aí seguindo nessa esteira de conhecimento. Para você que não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Anderson Porto. Esse aqui é o Ponte Teológico, né? Você está no meu, no seu, no nosso Point. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí. 2 segundos para você se inscrever. Você assiste meus vídeos, meus reviews, mas não é inscrito, né? Então, ó. 1, 2, pronto. Já faz parte da família Point. Deixa seu like. Compartilhe esse vídeo aí nos grupinhos de WhatsApp, Telegram, né? Envie para outras pessoas. A gente fazendo isso, compartilhando, né, a gente ajuda o canal a engajar e crescer. Faça seu comentário, diga boa tarde, bom dia, diga paz, diga shalom, diga aleluia, diga alguma coisa aí, para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante e divulgue para outras pessoas. Outra maneira de você também nos ajudar é se tornando nosso apoiador. Aqui embaixo nos comentários fixado tem o link do Apoia-se. A partir de R$10 mensais você se tornará nosso patrocinador, né, mensal. E vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp. Quando a gente bater a meta financeira que você vai ver lá na plataforma Apoia-se, o intuito é sortear livros de teologia, né? Livros de teologia, né? Todos os meses, essa é a ideia, né? Embora mesmo não tendo batido a meta, a gente já sorteou esse mês de abril e já até enviou já, né, para um inscrito do canal. Mas quando a gente bater a meta será todos os meses, tá certo? E é um grupo para a gente divulgar ali as promoções, as novidades, né, os lançamentos, sites, canais de teologia aí pequenos que são desconhecidos, mas são bons, né? Que edificam, enfim, muita coisa boa. E outra coisa interessante, só lembrando você, por exemplo, nós estamos fazendo essa série se baseando nessa obra aqui interessante, História da Filosofia, né, cristã, do Etienne Gilson e Philotheus Boiner. São dois autores da editora Vozes. Então, eu vou deixar o link da Amazon, né? Para quem não sabe, eu sou afiliado à Amazon. Qualquer obra que você desejar comprar nos nossos reviews, eu deixo sempre o link fixado nos comentários. Você clica lá. Não é somente o livro que você pode comprar, qualquer coisa, uma caneta, se você quiser comprar, produtos de maquiagem, produtos eletrônicos, né? O mouse do computador, né? Qualquer coisa, a capinha do seu celular, uma impressora. Enfim, vestuário, qualquer coisa. Se você comprar através do meu link, você vai estará me abençoando financeiramente. Tá certo? E só o último recado, dizendo para você que esse vídeo é um oferecimento da FATIAD, Faculdade Teológica Internacional das Assembleias de Deus, é o nosso parceiro aqui. Se você deseja estudar teologia no viés pentecostal, nós temos esse parceiro que está há mais de 10 anos no mercado, curso EAD livre, com direito a certificado, com seu histórico, tá certo? Cursos de básico, médio, bacharel, mestrado, doutorado em teologia. Você quer se aprofundar nos seus estudos, tá certo? Se inscreva. A descrição, né, contendo ali contando toda a grade curricular e os valores dos cursos, está na descrição do canal, lá em cima. Não nos comentários aqui embaixo, não. Em cima na descrição você vai lá, você adquire o curso através do nosso link, você também abençoa o nosso canal. Então vamos seguindo, ó. Estou na página 79. Estou iniciando hoje o capítulo 3, os 3 pais capadócios, né? Os 3 grandes capadócios. É muito importante. Então, se você já tem essa obra aí, acompanhe comigo a leitura e nós vamos comentando aí, crescendo na graça do conhecimento. Vamos lá. Talvez o leitor estranhe o fato de passarmos, sem transição, de Orígenes aos 3 grandes capadócios. Não quer isto dizer que ignoremos a atividade intelectual que medeia entre estes grandes expoentes do pensamento cristão. Tal atividade, porém, respeita principalmente ao domínio da teologia, onde se logra, entre outras coisas, um notável progresso na elucidação das doutrinas trinitárias e cristológicas. Os capadócios marcam o término destas controvérsias teológicas. Neles, a tradição vai se cristalizando gradativamente em direção a uma clareza sempre mais luminosa. Pois é, eles já fazem parte aí, né? Ali do século IV. E já está se consolidando, né? Está se consolidando a doutrina ortodoxa, né? O primeiro concílio foi em 325, está se consolidando aí uma cristologia, uma pneumatologia, ali do século IV.
Viveram eles numa época particularmente propícia ao desdobramento da cultura cristã. O Edito de Milão, em 313, pusera fim às grandes perseguições. O povo afluía em massa à igreja, que começou a tomar consciência da sua missão de mestra dos povos. A filosofia grega, embora continuasse a ser cultivada nas escolas, perdera a sua vitalidade. Em lugar de despenderem suas energias na refutação das investidas e dos preconceitos pagãos, os pensadores cristãos passam a dedicar-se, nesse período relativamente tranquilo, à tarefa mais positiva da sistematização da doutrina cristã. Note, portanto, que é um período ali, já no século IV, né, primeira metade do século IV, já não havia mais a perseguição. O Edito de Milão, né, promulgado em 313 por Constantino, cessa toda a perseguição. Aí tá mais um pouco mais tarde, em 381, o imperador Teodósio ele promulga, né, o cristianismo como religião oficial do império. Então há uma certa tranquilidade, né, não há mais perseguição, uma certa tranquilidade para que os eruditos, né, os pais da igreja, teólogos barra filósofos, a maioria deles eram filósofos, eles tenham a tranquilidade para sentar e sistematizar, consolidar, né, a doutrina ortodoxa, a doutrina cristã. Então esses caras são extremamente eruditos, né? E diz aqui o segundo parágrafo: há uma segunda razão que justifica a passagem direta aos grandes capadócios, animados do mesmo amor a Orígenes e posse de uma tradição mais estabilizada e mais rigorosamente formulada, além de um senso mais seguro da norma da fé, os três mestres se empenham em fornecer uma interpretação ortodoxa do grande alexandrino. A importância deste empreendimento é inegável, visto ter conduzido à madureza os melhores elementos da doutrina originista e traçado as linhas mestras para a evolução futura da patrística grega. Então, eu já comentou já em outras aulas, né, sobre a importância de Orígenes. Sim, ele é importante, porém, ele tinha algumas doutrinas controversas, né, que posteriormente foram condenadas por concílios posteriores, mas não tem como negar, né, a produção filosófica teológica de Orígenes foi muito intensa, muito grandiosa. E os pais capadócios, sem dúvida, também tiveram ali como referência Orígenes, né? Só para efeito de conhecimento, né, para você que não sabe, Orígenes, ele ensinou uma das suas polêmicas, né, suas doutrinas polêmicas, é que ele ensinava, por exemplo, o universalismo, né, a ideia de que no final de todas as coisas, até mesmo Satanás e os demônios, eles seriam salvos, segundo a concepção originista, né? Importante notar, desde logo, que os capadócios foram essencialmente teólogos, à exceção de São Gregório de Nissa. A sua contribuição ao progresso da problemática filosófica foi relativamente insignificante. Nem por isso se lhes há de negar o direito a uma exposição à parte. Merecem-no, pelo menos, como expoentes típicos do seu tempo. Focalizaremos especialmente os pontos de doutrina que mais influenciaram o desenvolvimento da filosofia cristã. A Teodiceia de Gregório Nazianzeno. Esse termo teodiceia, né, é a ideia de que determinado escrito, né, está ali, está sendo realizado, está sendo confeccionado para defender a justiça de Deus, né? O termo teodiceia, ou seja, justiça divina, né? É a tentativa de em meio a uma sociedade perversa, uma sociedade corrupta, ateísta, né, cética, tentar mostrar e provar, por meios filosóficos e teológicos, que Deus é justo, né, que a maldade está presente na sociedade, está presente na vida do homem, mas a despeito de tudo isso, sim, Deus é justo, Ele permite que o mal aconteça, mas Deus é justo. Então, qualquer tipo de escrito que se denomina teodiceia tem esse propósito, né? Muito bem. Então temos na filosofia cristã, temos, portanto, a Teodiceia de Gregório Nazianzeno, que é um dos pais, a cosmologia de Basílio Magno, Basílio o Grande, que é o segundo pai, né, Capadócio, e mais pormenorizadamente a antropologia de Gregório de Nissa,
que é dos três o mais eminente em força especulativa. Então temos os três pais capadócios: Gregório Nazianzeno, Basílio Grande ou Basílio Magno e Gregório de Nissa. Quem é o mais eminente, né? Proeminente dos três? Gregório de Nissa, que tinha uma grande inclinação à especulação, ou seja, a filosofia estava muito presente nos seus escritos, ok? Seguindo, Gregório de Nazianzeno, a vida dele, ó. O primeiro pai que a gente vai abordar aqui é o Gregório de Nazianzeno. A vida. A vida de Gregório Nazianzeno nos é conhecida através de um longo poema autobiográfico. Ele nasceu em 329 ou 330, na Quinta de Arianzo, perto de Nazianzo. Seu pai, que em 325 se convertera ao cristianismo, a instâncias de sua piedosa mulher Nona, terminou por ordenar-se presbítero, sendo nomeado bispo de Nazianzo. Olha só, o pai dele foi bispo. O batismo de Gregório, segundo o costume da época, foi deferido para a idade adulta. Cristamente educado pela mãe, fez seus primeiros estudos na escola de retórica em Cesareia, na Capadócia. Ali, travou amizade com Basílio, a qual, renovada mais tarde em Atenas, iria uni-los até a morte. Frequentou também as escolas cristãs de Cesareia, na Palestina e de Alexandria. Uma pausa aqui, né? Eu acho muito bonito, né, esse tipo de amizades aqui que começam na juventude e perdura para a vida toda, né? É muito bacana, né? Se você tem um amigo, principalmente cristão, valorize essa amizade, querido. Valorize, né? Eu tenho amizades assim, de pessoas que eu mantenho contato, tá no meu contato, que zap, conversa. Amigos de mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Amigos de quase 30 anos, né? Isso é muito bom, importante, né? Na nossa vida. Ele também frequentou as escolas cristãs de Cesareia, na Palestina e de Alexandria. Esta cidade conservava viva a memória de Orígenes, que viveu no século III, ali uns quase 80 anos, quase 100 anos antes. Em cujo pensamento o jovem estudante foi iniciado por Dídimo, professor da escola catequética. Concluiu sua formação científica em Atenas, um dos últimos centros de cultura pagã, onde, em companhia de Basílio, aprofundou-se no estudo dos clássicos e dos filósofos. Então, percebe? O Gregório Nazianzo tem uma formação cultural de alto nível. O cara vai estudar em Atenas, filho. Vai estudar em Cesareia. Vai estudar em Alexandria. Grandes centros da cultura. Eram um dos principais centros culturais, né? Já há bastante tempo, já era considerado Alexandria, no Egito, e Atenas, na Grécia. Então, ele tem esse privilégio de estudar nessas regiões, né? Aos 30 anos de idade, voltou para Nazianzo, onde recebeu o batismo. Ou seja, os caras receberam o batismo, não era com 17, 18 não, ali é praticamente uma criança, né? Era numa idade adulta, né? Adulto era 30 anos, 30 anos em diante. Foi batizado com 30 anos, mas o cara já era convertido há um tempo. Interessante, né? A seguir, retirou-se por algum tempo à solidão, às margens do Íris, no Ponto, juntamente com Basílio. Regressando a Nazianzo, foi ordenado sacerdote a contragosto pelo próprio pai. Olha só, cara. O pai dele chega, pois é, você estudou, te preparei, investi no seu conhecimento cultural, você é crente, você se retirou aí para um retiro com Basílio, tu voltou? Pois é, agora eu vou te ordenar sacerdote. Quero não, pai, não tem que querer. Regressando a Nazianzo, foi ordenado sacerdote a contragosto pelo próprio pai. Revoltado, deixou precipitadamente a cidade natal e, na intenção de justificar-se, compôs um livro sobre a dignidade do sacerdócio, que é o livro chamado Liber Apologeticus de Fuga. Pouco após, volta a Nazianzo, onde assiste ao pai na administração da diocese. Ou seja, ele se revoltou, mas fugiu, mas depois ele volta e começa a dar uma moral ali, ajudar o velho ali naquela diocese ali. Em 372 ele é consagrado bispo, ou seja, por volta de 42 anos de idade. Bispo de Sazima, por Basílio, que, com o fito de consolidar sua influência, começaram a fundar uma série de novas dioceses. Todavia, não chegou a tomar posse do cargo. Continuou a administrar
por algum tempo a diocese de Nazianzo, que ficara vaga com a morte do pai. A fim de restabelecer a fé ortodoxa na capital, aceitou em 379, ou seja, já com 49 anos, a direção da sede episcopal de Constantinopla. Não era mais nenhum menino, né? Cargo a que renunciou em 381 no interesse da paz. 2 anos depois, ele abandona o cargo episcopal. Voltou a Nazianzo, onde por 2 anos dirigiu os negócios da diocese vacante. Finalmente retirou-se ao campo, onde dedicou seus últimos anos aos exercícios ascéticos e trabalhos literários. Morreu em 390, com 60 anos. A festa do grande doutor da igreja celebra-se no dia 9 de maio. Em suas homilias, Gregório surge como um mestre hábil e vigoroso da palavra. Seu grande apreço pela forma literária e sua predileção pelas locuções poéticas chega a imprimir ao seu estilo um sabor algo teatral. Não desdenha também de referir-se à sua própria pessoa. Aí você vê, né, que história interessante. O cara é forçado pelo pai, ordenado, o pai quer de todas as formas que ele seja um sacerdote, um pregador, mas claramente o cara que literalmente ele foge. Não veja que ele fugiu por covardia, não. Eu acho que ele reconhecia que não tinha chamado, cara. Percebe isso? Não. Eu percebi. Por quê? Porque o cara era um erudito, o cara era um mestre. Ele 2 anos depois de ter sido ordenado bispo, ter assumido a vaga do pai, ele falou, isso não é para mim não, vida pastoral não é para mim. Então tem isso, muitas vezes o cara é mestre, mas vida pastoral para ele é um porre. Vida pastoral não dá, por quê? Porque ele não tem chamado, pô. Deixa o cara ali na erudição, deixa o cara com os livros dele. Então ele, 2 anos depois, ele, com 51 anos, ele se retira do episcopado, 9 anos depois morre. Mas os últimos 9 anos se dedica o quê? A vida ascética, reclusão, não casou, não teve filho, realmente levou a sério essa ideia, né, de sacerdócio, de não se casar, celibato, e dedica ali os seus últimos 9 anos de vida escrevendo, produzindo teologia, escritos, né, filosóficos. Veja só, obras, quais foram as obras dele? 45 orações dogmáticas, 240 cartas, cerca de 500 poemas, o cara era poeta. Particularmente importantes são os chamados 5 sermões teológicos, que servirão de base para a nossa exposição, e os poemas dogmáticos. Os 5 sermões teológicos aparecem no T36, aí vai citando aqui os números, né, pelos quais são identificados as obras de Gregório Nazianzo. Isso é curioso, né? O cara, tem muita gente assim, né, que não tem chamado nenhum, mas é o filho do pastor, é amigo do pai, não sei das contas. O cara é colocado ali em cargos por motivos políticos, interesseiros, e tu vê que o cara não tem chamado, né? Precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Teodiceia. Os 5 sermões teológicos dos quais extrairemos a teologia natural de Gregório foram pronunciados no ano 380 em Constantinopla, contra a seita dos eunomianos, que representava então a mais séria ameaça à fé ortodoxa na capital do império. Doutrinava Eunômio que a essência da divindade consistia em ser ela ingênita, sendo por isto inteiramente inteligível. O Filho, por sua vez, é essencialmente gerado e, por conseguinte, não é Deus, mas uma tentativa de solapar a divindade de Jesus. Isso 380, né? Isso já tinha acontecido ali em 325, por isso que aconteceu o primeiro concílio de Nicéia, né? Porque a doutrina herética do arianismo, né? O bispuário, presbítero Ário, melhor dizendo, ele propagava essa ideia de que Jesus não era divino. E rapaz, tempos em tempos sempre voltará, sempre teve, né? Essa falsa doutrina de que Jesus não é Deus. Então, mais uma vez aqui 380, Eunômio, esse cara ensinava essas coisas. Em toda parte, inclusive nas ruas e praças públicas, discutiam-se as mais difíceis questões trinitárias. Sim, isso aconteceu também cerca de aproximadamente 55 anos antes, lá na controvérsia ariana, no primeiro concílio de Nicéia. As pessoas discutiam nos mercados, nas ruas, nas praças, se de fato o Jesus era divino, se de fato o Espírito era divino, né? Se existia essa Santíssima Trindade que foi ensinada por Tertuliano. Então, essas controvérsias teológicas sempre existiram, né? Gregório investiu com todo o vigor de sua eloquência contra as afirmações heréticas dos eunomianos e contra o diletantismo teológico. Tão profunda foi a repercussão dos seus sermões que a posteridade lhe conferiu o título de teólogo.
Obedecem estes sermões a uma estruturação tripartida. O primeiro arrola as pressuposições ou disposições interiores que se exigem daqueles que ousam abordar as mais elevadas especulações teológicas, quais sejam um certo grau de maturidade espiritual, a pureza do coração e a reverência. O segundo pormenoriza a possibilidade e o alcance do nosso conhecimento de Deus. Os três últimos versam sobre o dogma da Trindade. Então, era um cara que, né, muito mais voltado para a apologética, né, para a defesa da fé, para a missão, para escrever, para a produção teológica, né? Eis a razão porque ele não se sentia à vontade ali com cargos eclesiásticos, tomando conta de diocese, de paróquias, enfim, estou usando esses termos aqui muito utilizados, né, pelos católicos, algo que é estranho aos ouvidos do protestante, eu sei. Mas é importante você ler isso, porque esses termos eram bastante usados, né? Só lembrando você, a reforma só tem 500 anos, pessoal. Antes disso, a Igreja Católica, com esses termos, paróquia, diocese, episcopado, todas essas questões aí predominaram, reinaram por 1500 anos. A gente tem que entender isso, ok? A cognoscibilidade de Deus. Platão afirma, na obra Timeu, que é difícil conhecer a Deus e impossível exprimi-lo por palavras. Gregório prefere antepor a inefabilidade à incognoscibilidade, é uma palavra difícil, incognoscibilidade. É impossível enunciar a Deus por palavras, e mais impossível ainda é conhecê-lo. Pois, e de bom grado, perdoaremos esta afirmação ao hábil e eloquente orador, o que se compreende poder se tornar inteligível a quem disponha de alguma inteligência. Menos perdoável a acusação de que a engenhosa fórmula de Platão visa apenas disfarçar sua própria ignorância. Aí você vê, ele seguia o entendimento equivocado de Platão, não era crente, né? Platão vivia bem antes de Jesus, óbvio. Em que Gregório cometeu esse equívoco aí? Dizendo que não se é possível conhecer a Deus. Como assim? Não é possível exprimir, descrever Deus por palavras. Ok, talvez nos falte um vocabulário para descrever um Deus que é grandioso, que é espírito, enfim. Mas ele disse que de nenhuma maneira é possível se conhecer a Deus. Eu discordo, né? Eu acho que a maioria de vocês também devem discordar dele. Foi um equívoco dele, né? O teólogo é perfeito, ele cometeu essa gafe aí, dizendo que não era possível conhecer, né? Eu penso que a partir do momento que você tem a revelação das Sagradas Escrituras e abraça esse Deus através de um relacionamento místico, né? Um relacionamento que se dá através da obediência, da devoção, da adoração, da busca, através da oração e da adoração, eu penso que é possível sim conhecer a Deus. Você vai perceber na essência, no seu espírito, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é graça. Há uma satisfação, né? Há uma satisfação na alma daquele que conhece a Deus. Já dizia Davi, né? Que assim como a corça anseia pelas águas, assim eu anseio pela sua presença. Que presença é essa? Entendeu? É a presença mística, a presença espiritual que Davi ansiava e sentia. É inegável que Gregório quase se excede na negação da cognoscibilidade de Deus, mas nem por isso a sua posição importa em agnosticismo, como se vê pelas distinções que estabelece. Ele aqui está defendendo, né? Não, ele diz que não é possível conhecer Deus, mas ele não é agnóstico, não. Antes de mais nada, não é a existência de Deus que é incognoscível, mas tão somente a sua natureza e essência. Está explicado. Diz aqui, não possuímos um conhecimento distinto e positivo da essência divina, visto ser ela puramente espiritual. Não que Deus nos denegasse mesquinhamente tal conhecimento. A razão está em nossa própria natureza corporal. Entendeu? Então, ele fazia aqui distinção. Né? Qual é a distinção que faz? Não é a existência de Deus que é possível. Não, é possível conhecer e saber que Deus existe, dizia ele. O que não é possível conhecer é a essência. Se fosse nesse aspecto, ok. A essência, Deus assim como ele é, só se dará na eternidade.
com corpos glorificados, os crentes ressurretos, transformados, aí sim nós vamos conhecer a essência e a natureza de Deus. De fato é possível entender, compreender e crer que Deus existe. Ok, então até aí não praticou nenhuma heresia, né? Não que, já li já, aliás, este obstáculo não deixa de ter suas vantagens, pois quanto mais difícil se nos afigura algum saber, tanto mais apreço lhe votamos, pois não costumamos estimar o que aprendemos com facilidade. Ademais, tal dificuldade é um preservativo eficaz contra a soberba de Lúcifer, que, inundado da luz do conhecimento, recusou curvar a servir diante de Deus. E, enfim, o nosso empenho pelo conhecimento não deixará de ter sua justa recompensa no além. Tais são as razões principais para a existência daquela barreira corporal entre o entendimento humano e Deus. A má visibilidade e escuridão resultantes desta nossa condição corporal afetam todas as nossas especulações. Por mais que nos concentremos sobre nós mesmos e por grande que seja o nosso desprendimento das coisas sensíveis, os nossos conceitos sempre incluirão algum elemento corporal. E isto nos proíbe o acesso às realidades puramente espirituais e à divindade, a despeito dos laços de parentesco que ela nos prendem. Reza o dito que o homem não pode saltar por cima da própria sombra. O mesmo vale em matéria de conhecimento. Como o olho necessita da luz e ar para apreender as coisas externas, e como o peixe precisa de água para poder nadar, assim também nós não podemos chegar a Deus senão através das coisas corporais e sensíveis. Portanto, dizer que Deus é incognoscível equivale a admitir a nossa incapacidade de formar quaisquer conceitos puramente espirituais acerca dele. É por esta razão e nesse sentido que a sua natureza nos é incognoscível. Então o autor aqui está concordando, sim, com esse aspecto, né? É impossível conhecer a natureza, eu acho que todo mundo vai concordar. Agora está explicado. Só no além é que o homem terá acesso ao protótipo divino do qual ele é a imagem. Foi o que eu acabei de dizer, ok. E Gregório se esforça por dar a prova de que nem mesmo as pessoas que, segundo o testemunho da Escritura, tiveram comércio especial com Deus, puderam vê-lo tal qual ele é em si mesmo. Então ele ensina um tipo aqui de agnosticismo, né? Mas não no sentido como nós entendemos que é uma heresia, né? O agnosticismo de Gregório Nazianzo é um agnosticismo permissível, se é que assim podemos dizer. Ele está dizendo, a natureza de Deus não se pode ser conhecida só na glória. Ok, perfeito. Então, se é possível conhecer a Deus no sentido de que você entende e compreende que mesmo você não o vendo, ele existe, ele está agindo, ele está atuando. Essa é a primeira parte aí da nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre conhecimento negativo de Deus, o nosso conhecimento da existência de Deus em Gregório. Então, a partir de hoje, começando aí, nós vamos analisar a teologia, o pensamento dos pais capadócios, Gregório Nazianzo, Basílio o Grande e Gregório de Nissa, que vai trabalhar muito também aí com antropologia bíblica, que vai falar sobre alma, espírito, a outra matéria muito interessante. Gregório de Nissa, ele se preocupava, ele se inclinou para falar mais sobre esse assunto. Tá certo? Até a próxima, Deus abençoe, tamo junto.